Bom, eu queria hoje falar com vocês a respeito da sua participação, da nossa participação na construção do novo templo. Ok? Através da oração. A sua participação na construção do novo templo através da oração. Bom, teve o tabernáculo, não sei quantos conhecem a história bíblica, mas lá no Velho Testamento, primeiramente teve um tabernáculo, que foi construído por Moisés enquanto o povo estava no deserto indo para Canaã. Depois desse tabernáculo, teve o templo de Salomão. Não é aquele que está lá em São Paulo, não. É o templo de Salomão, de fato. Construído pelo rei Salomão, idealizado por Davi, mas erguido por Salomão. Esse templo, ele tinha um átrio exterior, uma parte externa, que inclusive ali na entrada do templo eram feitos os sacrifícios. Ele tinha o lugar santo, que era a parte já interna, mas a primeira parte, que era o lugar santo, e mais no interior, o lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo, chamado também de Santo dos Santos, é onde estava ali representada a presença de Deus e onde o sacerdote podia entrar, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Eu não sei se você sabia, mas o sacerdote entrava lá amarrado. Você sabia que era amarrado? Amarrado, é. Está sabendo agora. Amarrado. E você sabe por quê? Vou lhe contar também. Amarrado, porque e se ele morresse lá dentro? Porque era um lugar sagrado. De repente, vai que ele não está bem com Deus e morre. Ou então dá um ataque de coração, está velho, o sumo sacerdote morre. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos para retirá-lo. Então era puxado pela corda. E além disso, na roupa ele tinha sinos. Porque enquanto ele estava se mexendo para fazer o sacrifício, os sinos iam batendo. Para todo mundo saber, opa, está vivo. De repente, se cai e o sino para de bater, pode puxar. Muito bem, esse foi o templo de Salomão, o primeiro templo. Aí depois, o Herodes o Grande fez o segundo templo. O templo que estava em Jerusalém na época de Jesus. Deste templo, resta um pedaço de um muro, que hoje está lá, chamado de Muro das Lamentações, que nada tem a ver com o livro de Lamentações da Bíblia. Tem a ver tão somente com as lamentações, os lamentos, os choros dos judeus, que vão para lá dia após dia orarem. Dia após dia, clamando a Deus pela reconstrução do templo. Um novo templo, o terceiro templo. Eu disse que eu queria falar com vocês sobre a sua participação na construção do novo templo pela oração. E é sobre isso que vamos falar. Eles ficam lá assim, mais ou menos. Pega a lei na mão e ficam assim, ó. E às vezes eles ficam sentados numa cadeirinha, e com essa cadeirinha, e não é só eu que não sei fazer, né? Porque não é só isso aqui não, é o corpo, mexe quase tudo, né? Fica aqui, o tempo inteiro. Isso, porque eles precisam estar vivos, como uma chama de uma vela que tremula. E porque eles têm que estar ali rezando, orando, com todo o corpo, com toda a alma, com todo o espírito, com toda a mente, com todo o amor, com todo o coração. Então o corpo todo participa daquela oração aflitiva, orando por paz e pela reconstrução do templo. Mas ali só tem um pedaço do muro, porque um pouco mais no alto tem a mesquita, a cúpula dourada, aquela imagem que você vê das fotos de Jerusalém, a que mais se destaca, aquela cúpula dourada, a mesquita muçulmana, que está no lugar onde seria o Santo dos Santos.
Eles não podem chegar lá. Então, no muro, quando você vê ele de frente, tem uma entrada lateral à esquerda, na parte dos homens, em que entram e vai mais para o fundo, mais próximo, inclusive, daquele local. Quem desce na parte subterrânea, tem lá um pedaço de mais ou menos 1,5 metro, que seria o lugar mais próximo daquele Santo dos Santos. Aquele ali é um lugar extraordinário quanto ao sagrado. E ali oram e clamam dia após dia pela reconstrução do templo. E eu vou falar sobre a sua participação no novo templo, através da oração. O Messias, de acordo com eles, virá. E o Messias reconstruirá o templo. O terceiro. É verdade, o Messias virá. Ele só não reconstruirá o terceiro templo, porque ele já construiu. Eles não esperam o Messias que virá, mas eu acredito que há um véu posto sobre eles, como posto sobre a maioria da humanidade, que não percebe a beleza, a grandiosidade, a sublimidade do ser, da pessoa, desse Messias, que chamamos de Jesus. Mas haverá o dia, quando Jesus se manifestar em glória, esse véu será retirado. Quando esse véu for retirado, e nós o virmos como ele é, e formos tomados pela plenitude de sua glória e graça, iluminadas as nossas mentes, iluminado o nosso coração, nós enxergaremos não apenas a nós mesmos, mas enxergaremos a realidade como jamais seria possível, e seremos tomados da plenitude dele. Aí nós enxergaremos. Eu oro, espero, desejo que esse véu seja retirado do povo judeu, e quando o Messias, que nós amamos e cremos, chegar, esse véu sendo retirado, não haverá nenhum desejo de um terceiro templo construído naquele Monte Moriá, no lugar onde existe uma mesquita muçulmana, porque eles verão o templo que estará erguido dentro do coração. E a visão do que está dentro se ampliará. É aquele templo de Ezequiel, que cresce para dentro. Quanto mais você entra, mais amplo ele é, maior ele é. É um templo que não existe a menor possibilidade de ser construído em qualquer lugar. Porque ele é um templo que de uma caixinha, de uma portinhola pequenininha, de um pedaço pequeno, quando você entra, novos mundos vão se abrindo e jorra uma água que cura o coração, cura a mente, cura as nações, cura as doenças, cura tudo e qualquer coisa. Por onde esta água passa, ela leva vida. Então, quando esse véu for retirado de nós todos aqui, aí nós veremos esse templo que cresce para dentro e que cresce no coração. O templo a ser construído, ou o templo já construído, não é lá em Jerusalém, mas é aqui em nosso coração. O templo a ser construído não é o templo que pode ser erguido por qualquer povo, e a genealogia desse templo, a geografia desse templo, é exatamente o coração de cada um. Assim é e assim será. Mas acompanhe comigo um texto que eu quero ler, se você puder abrir, Hebreus, capítulo 9, porque eu quero falar, como eu disse, a sua e a minha participação nesse novo templo que se constrói no coração, especificamente falando da oração em relação a isso. Olha só, Hebreus 9. Hebreus 9
A partir do verso 1, ele vai falando sobre esse templo, o lugar santo, depois do Santo dos Santos. No verso 6 ele diz: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Agora preste atenção nesse verso 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Está dizendo que o Espírito Santo indicava que não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. O dia em que o Messias se revelar, esse templo, cujo caminho já está aberto, e vamos falar dele daqui a pouco, já está apresentado e livre para o nosso acesso, esse Santo dos Santos, o lugar mais íntimo, o lugar da presença de Deus, ele vai se revelar em nós, de uma forma tão sublime como que jamais poderíamos imaginar. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Ninguém pode sequer imaginar, porque é infinitamente mais do que nós podemos sequer pensar, imaginar, sentir. Agora, isso tudo é de uma beleza tão grande que nós poderíamos ser tocados por buscarmos isso. Porque ainda que venha a ser uma realidade plenamente gozada no futuro, ela é uma realidade presente. Porque a construção do templo não se dará na volta do Messias. Ela se deu já antes da fundação do templo, quando o cordeiro foi imolado na eternidade, com o sangue do cordeiro que daqui a pouco vamos comemorar, comendo pão e bebendo vinho. E isso se deu como realidade para todos aqueles que amam a Jesus. Portanto, esta é uma experiência para ser vivida hoje. Ainda que ela seja vivida de forma imperfeita, porque somos humanos imperfeitos. Mas nós podemos ter um pouquinho, um vislumbre. Nós temos o privilégio de uma vida completamente diferente daquela que a maioria de nós tem vivido. Uma vida plena da realidade do Cristo que nos habita. Mas o que acontece? Nós não queremos, de verdade, nós não queremos isso. E eu vou mostrar daqui a pouquinho por que nós não queremos. Ou o que penso por que não queremos. Além de nós não querermos, nós não estamos prontos para ouvir. Nós não estamos prontos para bebermos a água que jorra do trono. E nós não temos fé para obedecer. Não queremos, não estamos prontos para ouvir e não temos fé para obedecer. Por isso, ainda mantemos uma existência medíocre para falar uma coisa boa. Quando o que se oferece para nós é um templo que cresce para dentro
ampliando, expandindo, crescendo a consciência da vida, da existência, da realidade e da presença de Deus em nós. O Espírito Santo indicava, através dessa figura do Velho Testamento, do templo, que ainda não havia sido inaugurado o novo caminho. E isso foi imposto até que surgiu o tempo da nova ordem. E o tempo da nova ordem está logo em seguida, você pode ler a partir do verso 11 do capítulo 9, eu vou pular tudo isso aqui, porque é bastante coisa. E no 23, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar, presta atenção nisso, aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Olha só, uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Mas observe que ele não está falando que a lei é uma sombra dos benefícios que hão de vir no futuro em relação a nós, mas é no futuro em relação à lei. Ele está se referindo ao que Cristo realizou. A lei é só uma sombra dos benefícios que vieram com Cristo. Não são a realidade, mas a realidade está presente em Cristo. Por isso, a lei nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. E a tristeza das tristezas é alguém achar que ainda precisa continuar oferecendo sacrifícios e repetidamente indo no muro das lamentações e clamando e chorando e repetindo tudo o tempo inteiro, achando que isso vai aperfeiçoá-los e trazer o Messias. Não vai. Aí eles pegam para obedecer o que a lei determina, porque lá está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E depois diz, você vai ensinar para os filhos ao andar, ao caminhar, tudo, e depois fala assim: você as atarás ao seu braço e também na sua testa. E eles fazem isso. Eles pegam um pedacinho de uma caixinha, colocam essas palavras: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Coloca dentro de uma caixinha, amarra aqui na testa, com uma corda que vem em todo o braço enrolado. Sacrifícios, lei, obediência religiosa e cega. E da mesma forma hoje em dia, muita gente fazendo os seus sacrifícios, achando que oração após oração, e mais oração, e mais oração, e mais culto, e mais promessas, e mais profecias, e mais revelação, e mais tanta coisa que foi colocado como entulho na fé, isso é capaz de aperfeiçoá-los, mas não é nada mais do que a repetição da inutilidade de todos os rituais que intentam levar a Deus fora da única coisa
que leva a Deus. Uma tentativa de uma comunhão com Deus estabelecida pelo rito humano, incapaz de fazer com que alguém chegue de fato a Deus. E é o que fazem. Mas, repetindo, a experiência dos judeus na lei. E aqui ele continua. Se pudesse fazer, ou seja, se pudesse aperfeiçoá-los, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Olha só aqui, religião, sacrifício, oração, culto, sendo oferecido como apenas uma expressão de culpa, que só adoece a alma. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste. E por aí vai, ele vai falando dos sacrifícios e tudo o que é feito, e aí bem no versículo 15 do capítulo 10, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis, olha só, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Essa aqui é a introdução. Agora eu quero entrar na... Qual é a sua participação? Presta atenção aqui. Portanto, olha a conclusão aí. Portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Veja lá que falou antes, o Espírito Santo ainda não havia revelado, estava mostrando que ainda não havia sido revelado o novo caminho. Aqui está dizendo, agora tem um novo caminho, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Sendo assim, o que é que nós temos que fazer? Aproximemo-nos. Aproximemo-nos. A conclusão de tudo isso que nós falamos até agora é: já que nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, já que o Santo dos Santos está com o caminho aberto, livre, o véu se rasgou de cima a baixo, apenas de novo como uma representação, para nos demonstrar claramente que não há geografia terrena, tudo é uma geografia interior, íntima, no coração. O véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, quando ele ofereceu o sacrifício, tendo entrado na habitação celestial, no Santo dos Santos celestial. Agora, já que nós temos acesso, por que é que vamos ficar do lado de fora? Já que agora nós podemos entrar na intimidade do Santo dos Santos, por que que nós vamos ter medo de entrar? Aproximemo-nos. Por que é que ele entrava com a corda? Porque ele podia morrer por causa dos pecados dele. Alguém tinha que puxá-lo. Ninguém poderia entrar sem ser o sumo sacerdote, mas agora ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou as nossas culpas. Ninguém tem que se aproximar dele por causa de culpa, porque a culpa foi aniquilada. A culpa foi completamente apagada. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, meu amigo, aproxime-se. É só isso que ele está falando.
Está aberto, você vai ficar do lado de fora por quê? Aproxime-se. É isso que você tem que fazer. Essa é a minha participação, essa é a sua participação, atraídos pelo amor daquele que entregou a sua vida por nós, que a gente tenha coragem de entrar. Porque na hora que a gente entrar, um novo mundo vai se abrir. E o templo de Ezequiel começa a ser construído dentro de nós. Um templo que você não pode construir, que pastor nenhum pode construir, que papa não pode construir, que religião nenhuma pode construir. Na verdade, as religiões apenas fecham o caminho para essa construção interior. Mas é uma coisa que só pode ser construída na presença de Deus, entrando no Santo dos Santos. Aproxime-se. Mas eu disse que nós não queremos. Porque, na verdade, é o que nós demonstramos. Se eu perguntar quantos querem, todo mundo vai dizer que quer. Todo mundo quer. É claro que todo mundo diz que quer. Mas quer mesmo? Quer mesmo, de verdade mesmo? Para valer, para viver e morrer? Aí eu já não sei se eu e você queremos. Bom, nós não estamos falando aqui de realidades palpáveis, é óbvio que não. Estamos falando de realidades espirituais, de fé. É um passo de fé. É acolher no coração a graça daquele que diz: os teus pecados estão perdoados. É crer que aquilo que ele disse que fez, ele de fato fez. Os teus pecados estão aniquilados. É crer que ele fez o que era impossível a mim ou a qualquer sacrifício humano realizar. É crer que através disso eu sou salvo, eu sou aceito, eu sou plenamente amado. É mesmo um passo de fé. É você lançar-se em fé nessa realidade e viver submisso a essa vontade. Não há como ensinar isso. Não há como se apresentar um passo a passo para se chegar. Faz isso, depois isso, depois isso, depois isso e você entrou. Não é nada disso. Ou você crê, ou você não crê. Ou você acolhe como verdade no coração, ou você não acolhe como verdade no coração. Ou você vive a realidade da presença de Cristo em você, ou você não vive a realidade da presença de Cristo em você. Agora, há uma coisa simples, objetiva, clara e direta, que para você e para mim, seres humanos, presos, limitados ao tempo e ao espaço, limitados a essa contingência humana, que nos faz muito bem e que é uma convocação de Jesus. Aproximarmos-nos dele através da oração. Aproximarmos-nos dele através da oração. Aproxime-se. Eu estou aqui. É como se Deus estivesse dizendo: aproxime-se, vamos conversar. Aproxime-se, porque eu estou aqui, pronto para te receber. Os teus pecados já estão perdoados. Portanto, aproxime-se sem medo. Mas há realidades espirituais para aqueles que entram aqui e que se lançam nesse mar. Então entre. Aí você diz: legal, eu oro em todo o tempo. Porque Paulo diz: orai sem cessar. Orai em todo o tempo. E aí então nós dissemos: sim, é claro que eu oro. Eu oro em todo o tempo. Observem Jesus. Ele orava em todo o tempo? Sim, é claro. E os apóstolos oravam em todo o tempo? Obviamente que eles oravam em todo o tempo. Mas responda-me. Este orai sem cessar,
orando em todo tempo, não tem sido só uma desculpa para não orar de jeito nenhum? Não, eu estou sempre pensando em Deus. Sim, claro, como eu disse, nós estamos falando de realidades espirituais. Deus não depende de um lugar, Deus não depende de palavras, Deus não depende de que você tenha um formato de oração para que Ele aceite a sua oração. Ela não precisa começar com frases rebuscadas e bonitas e não precisa terminar com em nome de Jesus, amém. Não, Ele não está em busca disso, Ele está em busca de corações abertos, sinceros, devotados e lançados sobre Ele. Tá, mas homens e mulheres tão atarefados como nós, não deveríamos obedecer, sem entender, as palavras do mestre que diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que te ouve em secreto? Sem fazer disso ritual, sem fazer disso religião, sem fazer disso sacrifício, sem marcar horário, porque Deus não marcou um encontro com você nesse dia feliz, nesse santo lugar. Ele marca um encontro comigo a cada momento. Mas nós mal temos tempo para nos aproximarmos, porque aquilo que nós chamamos de orar sem cessar, não é oração, são alguns gritinhos de desespero, enquanto dirige, com o foco no trânsito. Quando está disperso, com 1000 preocupações, mas não há tempo para descansar a alma. Olhem para Jesus, Ele fazia isso. Ele não apenas diz, entra no teu quarto e fecha a porta e ora a teu pai que te vê em secreto, como Ele saía e se retirava e ia orar sozinho. Quando João Batista foi morto e levaram a notícia a Jesus, o que diz o texto? E ele se retirou e foi para o monte orar. Estar só. E quando caiu a noite, lá estava ele só, com o Pai. Aproximemo-nos do trono da graça. A nossa alma necessita desesperadamente de comunhão com o nosso Criador. E é assim que esse templo vai sendo construído em nosso coração e vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. Mas quando Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala ao teu pai que te ouve em secreto, não significava que tem que ser literalmente um quarto, e não, está se falando de intimidade. Está se falando de você estar, você e ele só. O que é que você tem a esconder? Alguma coisa a esconder? De alguém que conhece todo o seu coração? É só você e ele, meu amigo. Sem palavras, porque a hora que você entrou, ele já desnudou teu coração inteiro. E é por isso que nessa passagem diz, aproximemo-nos com sincero coração. Não precisa máscara, sem cera, sincero, sem cera, sem hipocrisia, sem máscaras. Não, chegue você. Porque os seus pecados já foram perdoados. Porque a dívida já foi paga. Apenas aproxime-se. Como você é, porque você não precisa fazer joguinho com Ele. Aproxime-se. Ora, Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus também diz a respeito de Jesus como sendo nosso grande sumo sacerdote. E ele fala para nós nos aproximarmos dEle nos momentos de necessidade, para que nós encontremos socorro. Aproximem-se, para que vocês encontrem socorro. Nós queremos? Então, para responder se nós queremos, qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você se aproximou
no seu quarto em secreto e jogou sua alma diante daquele que perdoou os seus pecados. E aqui no texto, um pouquinho antes, nós lemos que o Espírito diz: eu escreverei a minha lei em seu coração, imprimirei no seu coração. Está logo atrás aqui. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Eu disse que nós não apenas não estamos dispostos a nos aproximarmos, a gente não quer de fato, como nós não estamos prontos a ouvir. Eu escreverei a minha lei no coração, imprimirei na mente. É a promessa dele. Então esse encontro, a portas fechadas, ainda que essas portas fechadas seja o mato, seja o deserto, seja o que for, é um encontro onde ele, a palavra eterna, Jesus, a palavra viva, a palavra de Deus, que não são letras, mas é vida, preenche o nosso ser. E quando nós oramos e olhamos, aprendemos dele conforme o Evangelho, temos a nossa vida moldada de acordo com as leis dele escritas em nosso coração pelo poder do Espírito, que diz: eu farei que vocês lembrem de tudo e que vocês sejam guiados a toda a verdade. E que não é verdade da letra, que não é verdade da teoria, que não é verdade da teologia, que não é a verdade da doutrina, que é a verdade do teu coração em relação a Cristo. É a verdade do meu coração em relação àquele que me habita. É a verdade do Evangelho plantada em mim. Pelo momento em que em fé eu acolhi a Jesus. No momento em que em fé eu me lanço a Jesus. Eu dou razão a Jesus. Eu recebo a Jesus pela fé. Uma nova vida é implantada em mim e Ele habita em mim. E esses encontros são encontros com Ele. Esses encontros são encontros transformadores da presença dEle, conforme o Evangelho dEle. A palavra dEle implantada em nós. Mas nós queremos ouvir? Nós queremos beber dessa água? Nós estamos prontos para sermos tomados pela água. Jesus Cristo disse: aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembram-se da água que desce do trono? A água que derrama-se nesse templo, que cresce para dentro e que se espalha por toda a região, levando vida, levando cura, levando saúde, levando paz. É essa água que se bebe quando se aproxima. Quando se aproxima, bebe-se da água da presença dEle, da água que é Ele próprio, da água que é o Evangelho dEle, da água que é a verdade dEle. Então você acolhe e bebe e desfruta dessa água. E essa água faz o quê? Vida. E o seu mundo vai se expandindo. Se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. E aí você começa a ver que você nem tem que pedir. O que é mesmo que você vai pedir quando você entra lá? É só agradecer? É só agradecer? É só agradecer? É só agradecer? Ah, mas tem tanta coisa a pedir. Ah, sim, você pede, mas fica em paz. Você pede, mas você pede com um pedido cheio de gratidão. A diferença da oração daquele que se aproxima do trono da graça, em relação àquele que ora, mas é uma aproximação religiosa, é que a aproximação do trono da graça permite que você peça e descanse, enquanto que o outro pede e adoece. Pede e não tem paz. Pede e se angustia com o que pede. E então precisa voltar e pedir, e se angustiar, e pedir de novo, e se angustiar de novo, e continuar se angustiando. E não consegue a paz no coração.
um coração pacificado pelo derramar da água da vida que é Jesus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Meu Deus do céu, se nós falamos que nós somos de Cristo e se nós cremos nessas palavras, deveríamos nos aproximar para que esta água nos lavasse. Nos aproximarmos com o coração sincero e em fé, que é o que nos diz aqui o escritor aos Hebreus. E aí então nós vamos começar a olhar a vida de outra forma. Oramos pelos filhos e oramos todo dia sem cessar, mas nosso coração está tranquilizado e pacificado por aquele que cuida deles. Oro pela conversão de alguém à luz, à graça do Evangelho, e eu abraço, eu acolho e nunca o dano ao inferno tentando convertê-lo à força do meu argumento intolerante, impaciente. Eu oro por causa da corrupção, mas eu não aponto o dedo para ninguém e eu olho para mim mesmo e falo que aqui está a corrupção que tem que ser lavada pela água do Cordeiro. Paz. Essa é a diferença. Ora e encontra paz. O outro ora e faz igual os judeus no Muro das Lamentações. Tem que voltar todo dia para lamentar e clamar por algo que nunca lhe será dado, a não ser dado com uma grandeza muito superior, se pela graça de Deus o véu for tirado da frente deles, como cremos que o será. E que então eles serão invadidos pelo novo templo que foi garantido na cruz do Calvário. Mas para concluir, eu falei que nós não temos fé para obedecer. Porque quando nós entramos nesse santo dos santos, quando nós nos aproximamos com esse coração sincero, em plena convicção de fé, que é o que está escrito aqui, coração sincero e em plena convicção de fé. Quando eu entro assim, em plena convicção de fé, me aproximo do Deus que está em mim, sem palavras, apenas um coração derramado, com ou sem palavras, mas é o coração gritando. Mas é um coração gritando por uma água que vem do próprio Cristo conforme o Evangelho, para moldar-nos e ampliar a nossa visão. Aí a gente não tem fé para obedecer, porque Ele vai nos mostrar o caminho. E aí a gente não obedece. Ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Legal, aí você gostou porque você quer entrar e quer pedir e quer que Ele te dê. Batei e abrir-se-vos-á. Ok, você também, agora eu gostei também, vou entrar no Santo dos Santos, bater e Ele vai abrir para mim. Buscai e achareis. Eu vou buscar e vou achar. Não, meu amigo, você vai bater e não vai abrir, você vai buscar e não vai achar, você vai pedir e não será dado. Porque se faltar fé para obedecer, simples, tão simples como a vida é, não lhe será dado. Porque o mesmo lugar que diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, é aquele que diz, tudo aquilo que você quer que lhe façam, faça você ao outro. Só pede e recebe quem pede por amor. Só pede quem antes de pedir para si, só pede e recebe quem antes de pedir para si, pede para o outro. Só busca e encontra aquele que busca para o outro. Só bate na porta e a porta é aberta quem abre, quem bate para abrir portas para outros, para fazer caminhos melhores para outros, que acolhe os outros, que abraça os outros, que ama os outros. É assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos aqueles que vierem a nos ofender. É assim que é a oração? Não, não é não. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É anterior.
é a decisão antecipada de servir ao outro. Aí você chega lá no Santo dos Santos, aproxima-se desse Deus, aproxima-se dessa graça, e o templo vai se expandindo dentro de você à medida que você ama. O templo vai se expandindo dentro de você à medida que você acolhe, à medida que você é cheio de bondade, à medida que você não julga mais, à medida que você descansa sobre o dia de amanhã e não se preocupa com as coisas que virão, porque Ele dará todas as coisas que você precisa. E diz o texto lá sobre: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, que se vocês que são maus dão boas coisas, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas, boas, aos que lhe pedirem. Mas as boas coisas nunca serão egoístas, as boas coisas nunca serão para os prazeres da vida, as boas coisas terão a ver com eternidade. As boas coisas terão a ver com o interior, com o ser. As boas coisas vão expandir a nossa mente para vermos outras coisas, vermos o mundo, enxergarmos o outro. Gente, isso é extraordinário. Isso traz paz, isso liberta, e isso nos prepara para pedir e sermos atendidos no que pedimos, para batermos e a porta ser aberta, para buscarmos e acharmos. Sempre acharemos, sempre teremos a porta aberta e sempre seremos atendidos, pela simples razão que a nossa visão será outra visão, não a das mesquinharias da vida humana aqui nessa terra. Aproximemo-nos e então tenhamos coragem de deixar a nossa vida ser invadida pela fé, pela água da vida que é Jesus, pela sua palavra que é Ele próprio, para que a verdade do Evangelho, não a verdade da teologia, da religião, não a verdade do seu pensamento, mas a verdade do Evangelho, domine a sua e a minha vida, e para que a gente tenha fé para obedecer àquilo que Ele nos orienta. Desses encontros sairão novas atitudes, e que nós prontamente obedeceremos pela fé, amando quem não nos ama, perdoando quem nos ofende, acolhendo, abraçando, não julgando, servindo, tendo o coração pacificado, tranquilizado, buscando o que é eterno e não o que é passageiro. Aí você vai ver como a vida é extraordinária. Mas isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Isso é só um avant-première. Isso é só um gostinho daquilo que será depois, quando nós o veremos como Ele é, e seremos tal qual Ele é, e Deus habitará conosco para sempre. Essa sim será a glória, e não vejo a hora dela chegar.